Ontem, no nosso culto aqui, na nossa festa, eu ministrei algo sobre a vida de Paulo, que eu creio que eu não tive o tempo necessário para falar. Hoje, eu quero compartilhar com você um pouco mais sobre o que eu compartilhei ontem, mas eu quero expandir para outras questões também. Ontem eu ministrei sobre quando o apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses, ele fala o seguinte: olha, sei passar falta, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Amém mesmo? E o que ontem eu comecei a falar? Eu falei sobre as crises, as dificuldades da vida. Muitas vezes, irmãos, nós passamos por lutas nas nossas vidas. E há quem acredite que que o passar por lutas te torna mais experiente, mais sábio. Isso é em partes verdade. Isso não é a totalidade da verdade. Por quê? Porque tem gente, querido, que passa luta a vida inteira e não amadurece em nada. Tem gente que passa por problemas a vida inteira e não cresce em nada com esses problemas, ou seja, continua do mesmo jeito. Então, qual é o grande segredo? É quando você passar pelas lutas, quando você passar pelas dificuldades, é você transformar essas dificuldades, essas lutas, em lições. E aí com isso, querido, você vai tirar aprendizado, você vai ser uma pessoa experimentada, uma pessoa experiente. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém. Foi mais ou menos sobre isso que eu falei. Ontem eu fiz até uma brincadeira sobre a diferença do Vasco para o Fluminense. Os flamenguistas amaram, entendeu? Por quê? Qual é a diferença do Vasco para o Fluminense? Roninho, hoje é contigo, filho. O Fluminense, ele passou pela Série B, é verdade ou não? Não, B. Você não cai da A para C, você cai para B. Só que ele não foi bem na B, é verdade ou não? E o que aconteceu com o Fluminense? Caiu para a Série C. E os tricolores são devotos do São Eurico Miranda, que acabou ajudando eles a retornarem para a Série A. Há controvérsias, né? Mas qual é a diferença do Vasco para o Fluminense? É que o Fluminense passou pela Série B e não soube passar, tanto é que caiu para C. E o Vasco passou 3 vezes pela Série B, irmão. O Vasco já sabe passar pela Série B. É diferente. E todas as vezes ele sobe. E por que sobe? Porque sabe passar. Você está entendendo? Que desgraça isso que eu estou falando como um vascaíno. É uma desgraça, mas é uma verdade, irmão. Amém ou não? E o que isso aplica para a nossa vida espiritual? Eu queria que você entendesse. É que tem gente que passa por lutas, igual eu falei, e não cresce em nada, não sabe passar. Enquanto que outras pessoas, querido, passam, tira lições e sai amadurecido dessas questões todas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém. Existem pessoas que saem mais maduras, mais experientes. E aí, querido, hoje eu estava lendo sobre isso, eu estava pensando sobre esse texto, meditando nesse texto. E aí, querido, Deus falou comigo algumas coisas a respeito da vida do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, para mim, em minha opinião, ele foi, querido, o apóstolo, um dos apóstolos de um ministério de maior expressão. O cara tinha muitas coisas para nos ensinar. Sabe, amados, os escritos de Paulo são riquíssimos, são ouro para a nossa vida. E Paulo, ele falou algumas coisas em suas cartas que eu queria compartilhar com você nessa noite. Quantos estão com o coração abertos aqui para aprender? Digam amém. Então, se eu pudesse intitular essa palavra, eu colocaria o título da seguinte forma nessa palavra: 4 coisas que Paulo sabia. Então olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: 4 coisas que Paulo sabia. Olha para o irmão que está
do outro lado, se tiver alguém do outro lado, e fala com ele assim: 4 coisas que Paulo sabia. Amém ou não? Com base em quê? Como que eu posso afirmar que Paulo sabia essas coisas que eu vou falar aqui agora? Porque ele mesmo na Bíblia ele diz: eu sei isso, 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 isso. Eu sei isso, 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 isso. E a primeira coisa que eu quero dizer que Paulo sabia era o seguinte: ele sabia que em sua carne não habitava bem nenhum. Primeira coisa que Paulo sabia é que na carne dele não tinha nada de bom. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo em Romanos capítulo 7, no versículo de número 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Romanos capítulo 7, versículo de número 18. Quem achou, diga amém. Tem alguém ainda que está procurando? Romanos 7, 18. Tem alguém procurando? Não? Posso ler? Está escrito assim, olha: porque eu sei. Então o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que ele sabe. E o que ele sabe? Ele diz o seguinte: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E ele continua dizendo: com efeito, o querer o bem está em mim. Ou seja, muitas vezes eu quero o que é bom, eu quero fazer a coisa certa, eu quero pensar as coisas certas, eu quero falar as coisas certas, eu quero agir da maneira certa. Mas ele diz o seguinte: mas o efetuar não está. Ou seja, ele muitas vezes ele está dizendo o seguinte: eu sei que na minha carne não tem bem nenhum. Ou seja, a minha carne está corrompida. E por que ele diz isso? Ele diz isso com base em quê? Que ele sabe que o querer o certo, o querer o bem está nele. Então Paulo, ele era um cara que tinha boas intenções. Paulo era um cara que queria as coisas boas. Paulo, ele era um cara que ele queria as coisas santas, as coisas certas. Ele queria fazer a coisa certa, agir de maneira certa. Quantos aqui são parecidos com Paulo nesse quesito? Quantos aqui querem a coisa certa? Quantos aqui desejam a coisa certa, querem o melhor? Levante a mão e diga amém. Você quer isso? Só que Paulo diz assim: eu sei que o querer está em mim, mas não está em mim o que? O efetuar. Ou seja, muitas vezes eu não consigo praticar o que eu quero fazer. Ou seja, eu não quero falar mal do irmão, quando eu vejo já estou falando. Está entendendo? Eu quero ser mais paciente, quando eu vejo já estou irritado. Esse sou eu. Eu quero perdoar, quando eu vejo não perdoo. Eu quero me dedicar mais a Deus, buscar mais a Deus. Eu quero ter uma vida com Deus, uma vida de mais comprometimento com Deus. Mas quando eu vejo eu não consigo ter. Isso parece com você, irmão? Sim ou não? Parece ou não? Sim ou não? Paulo, ele tinha clareza nisso. Ele falou assim: olha, eu sei que na minha carne não tem bem nenhum. Eu sei que eu quero a coisa certa, mas eu não consigo fazer. Olha, irmão, o fato dele saber disso, isso é glória. Você sabia disso? Por que o fato dele saber disso é glória? Porque os maiores tombos que um crente toma na vida é quando ele acha que ele é bom demais. E todas as vezes que você acha que você é muito bom, você está prestes a cair. Todas as vezes que você acha, querido, que você é muito santo, que você é muito espiritual, cuidado. Não é à toa que a Bíblia Sagrada diz assim: olha, a soberba, o que, irmãos? Precede o que? A ruína, a queda. Por quê? Quando você acha que você é o cara, você está a um passo de cair. Seja como Paulo, porque Paulo, ele é humilde. O que ele diz? Eu sei que em mim não habita nada de bom. Na minha carne não tem nada de bom. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Digam amém. Ele continua dizendo assim: ó, pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. E ele define da seguinte forma: ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Então Paulo,
ele era um homem que era habitação do Espírito Santo, ele era um homem cheio do Espírito Santo, era um apóstolo do Senhor, mas ele reconhecia que a carne dele estava o quê? Corrompida. Então eu quero dizer algo para você: ei, irmão, cuidado com a televisão que você assiste, cuidado com seus cliques na internet, cuidado com as conversas idiotas de Facebook e WhatsApp da vida. Cuidado. Por que você tem que ter cuidado? Porque na minha carne e na sua carne não habita bem nenhum, querido. Paulo sabia disso, e eu acho que nós precisamos saber a mesma coisa que Paulo. Vocês estão comigo, amém ou não? Então a gente precisa ter esse entendimento, a gente precisa ter essa certeza. Paulo, ele falou: olha, o bem que eu quero, eu não consigo. É o caso, por exemplo, do Kelsim. Vamos pegar o Kelsim aqui hoje. O Yuri não está aqui. O que eu estou dando férias para ele? Vamos pegar o Kelsim. Irmãos, Kelsim está doido para fazer uma corte, irmão. Está doido. Está ou não está, Kelsim? Fala a verdade, já estou fazendo tua propaganda aqui. Eu falei que eu ia arrumar uma corte para você. Você está querendo uma corte ou não está, Kelsim? É só sim ou não? Não? Então eu vou mudar. Acho bom você confessar. Kelsim está doido para arrumar uma corte. Aí ele pega aquela menina maravilhosa, loura, de olho azul. Aí ele fala assim: não, pastor, só vou falar do amor de Deus para ela. Não é, querido, daqui a pouco ele está falando do amor dele por ela. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, o que eu quero dizer para você? Cuidado com as conversinhas de WhatsApp, principalmente você, homem casado, mulher casada. Cuidado com conversinha de Facebook. Cuidado, querido, com os canaizinhos de televisão que você assiste de madrugada. Cuidado com seus cliques na internet. Cuidado. Não vá nesse negócio: não, eu consigo, na hora que eu quiser eu paro. Porque você não para. Porque na tua carne não habita bem nenhum. Não tente fazer teste de resistência com você. Ah, não, eu posso ir lá no botequim, não tem problema nenhum, não, eu posso ir, são os meus amigos. Que amigo, irmão? Você não tem que estar nesse meio. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém. Segunda coisa que Paulo sabia, que ele disse que sabia, que eu acho que nós devemos saber também. Filipenses capítulo 4. Aí entra o que eu preguei ontem. Ele sabia não ser vencido pelas circunstâncias. Isso é muito forte. Olha o que diz aqui Filipenses 4, versículo 10. Ora, muito me regozijo no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual na verdade andáveis, lembrados, mas vos faltava a oportunidade. Não digo isso por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Olha que coisa interessante, ele diz o seguinte: eu já aprendi. O que ele aprendeu? A estar contente com as circunstâncias em que eu me encontro. Quantos aqui estavam no culto de ontem? Lembra do que eu falei, do que é estar contente? A palavra contente, ela vem do grego autarquês, que significa o quê? Significa, é da palavra de onde se originou autossuficiência, autonomia. Ou seja, eu aprendi a estar autossuficiente, eu estou autônomo nas circunstâncias. Mas autossuficiente não no sentido de arrogância, de soberba, de carne, de ego. É porque ele sabia, querido, o Deus que habitava nele. Está entendendo? Ele sabia, querido, com quem que ele se relacionava. Então Paulo diz o seguinte: eu já aprendi. Ele aprendeu o quê? A estar contente em todas as circunstâncias. Tem gente que só é feliz quando está com dinheiro no bolso. Tem gente que só está feliz, querido, quando tem dinheiro sobrando. Tem casamento que só dura se tiver dinheiro na conta. Agora eu vou falar um lado pior. Tem gente que só é crente quando não tem dinheiro na conta. Tem gente que só busca Deus e tem vida com Deus quando não tem dinheiro na conta. Por quê? Porque da mesma forma que a dificuldade, a adversidade, ela derruba pessoas, o sucesso também derruba.
Então eu quero dizer algo para você nessa noite. Paulo diz o seguinte: eu aprendi a viver feliz em todas as circunstâncias. Eu aprendi a ser autossuficiente em Deus em todas as circunstâncias. Ou seja, as circunstâncias não determinam o meu estilo de vida. Então eu posso estar com muito dinheiro, eu posso não ter dinheiro nenhum. Eu posso estar empregado, eu posso estar desempregado. Eu posso estar com a geladeira cheia, eu posso estar com a geladeira vazia. Isso não abala a minha fé. Eu falei isso ontem sobre Paulo. Ele era um crente termostato, ele não era termômetro. E qual é a diferença do termômetro por termostato? É que o termômetro ele varia, se está alto ou baixo, se está lá em cima ou embaixo. Ele tem uma variação de acordo com o exterior. Se o exterior está quente, o termômetro está marcando lá em cima. Se o exterior está frio, o termômetro está baixando, marcando lá embaixo. E tem crente que é assim. Ou seja, se as coisas ao redor estão boas, ele está lá em cima. Se as coisas ao redor estão ruins, ele está lá embaixo. Esse é o crente termômetro. Paulo não era assim. Paulo ele era o termostato. Por quê? Porque o termostato ele define a temperatura do ambiente. Quando o ambiente está frio, ele quer que o ambiente fique quente. O termostato transforma aquele ambiente frio em quente. Então eu quero dizer algo para você. Você não pode ser uma pessoa que as circunstâncias é que vão determinar o teu nível de espiritualidade. Você não pode ser um crente que você só é fiel a Deus se as coisas estão do jeitinho que você queria. Nós não podemos ser um crente que nós só estamos ali na intimidade com Deus quando eu estou bem empregado, quando eu estou com as contas pagas, quando o meu casamento está em paz. Paulo falou o seguinte: eu sei ter muito, eu sei ter nada, eu sei ter tudo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque ele sabia que a força dele não era dele mesma, era do Senhor que o fortalecia. Então Paulo ele sabia não ser vencido pelas circunstâncias. Quantas pessoas que desviam quando as portas se fecham? Ou pior, quantas pessoas se desviam quando as portas se abrem? Existem pessoas que falam assim: eu comecei a servir a Deus, comecei a andar na igreja, comecei a andar com Cristo e a minha vida não melhorou. Ué, mas você veio aqui para a sua vida melhorar? Eu estou na igreja um tempão e não arrumei emprego. Eu não sabia que aqui era balcão de empregos. Tem essa placa lá embaixo? Arruma-se emprego? Se tiver, me fala. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Olha, eu estou vindo aqui, meu casamento, meu marido, ele não parou de beber. Eu não sabia que aqui também era Alcoólatras Anônimos. Mas pastor, a igreja não está aqui para mudar a vida das pessoas. Querido, eu vou dizer algo para você. Quem muda a vida de alguém é Cristo, é o Senhor. E pode ser aqui, pode ser na sua casa, pode ser em qualquer lugar. Então por que eu estou aqui? Eu estou aqui para me alimentar. Eu estou aqui, querido, para eu ter vida com Deus. Então para que é isso? Para eu me encher da unção, me encher de fé, me encher de força espiritual para enfrentar as circunstâncias. Continuar orando, continuar clamando. E eu creio, querido, que nós vemos os milagres acontecer quando nós estamos fortalecidos no Senhor. Você está entendendo? Mas tem gente que vem para cá e se a vida não muda, desiste. E tem gente que dá até prazo, assim, 5 meses, não mudar, eu estou fora. Irmão, vou dizer uma coisa para você, em gabinete eu já ouvi de tudo, querido. Já ouvi muitas coisas que você não sabe. Aí você fala assim: o pastor é doido, né? Ele fala cada coisa no culto. Mas olha, irmão, cada coisa que eu ouço, você não tem a menor noção. Entendeu? Não, né? Então, o que eu quero te dizer? Eu quero dizer algo para você. Sabe, amado, não deixe que as circunstâncias definem o teu nível de espiritualidade. Sabe, está tudo bem, eu estou bem com Deus. Está tudo mal, eu estou bem com Deus. Porque eu creio que o Senhor, quando permite que a gente passe por determinadas coisas, é porque Ele está nos moldando, Ele está nos amassando, Ele está nos quebrando para nos fazer melhor. A Gabriela me mandou um vídeo hoje que traduz muito o que eu estou dizendo para vocês. Ela mandou um vídeo, eu não sei se os irmãos viram, não sei se você passou para mais pessoas. É um fazendeiro que estava mostrando um trator que arou a terra. Quantos viram esse vídeo? Poucos irmãos, depois eu posso até compartilhar com vocês.
E ele está falando o seguinte: olha, o trator arou a terra, ele cortou a terra, ele mostra a terra toda solta. Ele falou: sabe por que está assim? Porque a terra, ela estava o quê? Ela estava compactada, ela estava sólida, dura. Então a gente não consegue plantar, a semente não penetra, a própria água da chuva bate, escorre, ela se torna uma terra infértil. Então tem que passar o trator, tem que rasgar a terra, tem que amassar a terra, tem que quebrar a terra. Para quê? Para ela se tornar um terreno fofo, para jogar a semente, para a chuva vir e ela se tornar uma terra fértil. Então esse fazendeiro, ele fez uma aplicação disso com as nossas vidas. E é verdade, irmão. É verdade. Por que isso é verdade? Porque muitas vezes, querido, nós passamos por lutas, nós passamos por problemas que a gente não entende por que está passando. Tem muita gente que desiste no meio do processo, tem muita gente que vira as costas e vai embora, tem gente, querido, que abandona a sua vida com Deus, sua vida espiritual, tem gente que desiste das coisas, para no meio do caminho, quando na verdade tudo isso é um tratar de Deus para te tornar mais fértil, mais maduro, te tornar, querido, mais propício à prosperidade em todas as áreas da sua vida. Então Paulo, ele entende isso muito bem. Ele diz o seguinte: olha, eu sei passar por problemas, eu sei passar por todas essas coisas, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Paulo sabia passar pelas suas lutas. Por quê? Tem muita gente que passa por luta, mas não sabe passar por elas. Então o que te torna grande, o que te torna sábio, não é passar por lutas. O que te torna sábio é saber passar por elas. O que te faz sábio é saber passar por todas as circunstâncias. Paulo sabia disso. Terceira coisa que Paulo sabia, ele sabia em quem ele cria. Olha o que ele diz aqui, querido, em 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 12. Se você não quiser abrir, não abre, depois você ouve lá e anota a referência. 2 Timóteo 1,12, ele diz assim: olha, por esta razão sofro também essas coisas, mas não me envergonho. Por que eu não me envergonho? Por que eu não me envergonho de ser um prisioneiro de Cristo? Por que eu não me envergonho de ser blasfemado? Por que eu não me envergonho de ser xingado, de ser amaldiçoado, mal falado? Por que eu não me envergonho? Porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha que coisa poderosa. Ele diz o seguinte: olha, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo caluniado, as pessoas estão me injuriando, estão falando besteira, estão duvidando do meu apostolado, eu tenho sofrido, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Sabe, querido, isso é algo que ele sabia e que eu e você também precisamos saber. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe quem é o Deus que você serve? Você sabe o tamanho do Deus que você serve? Você sabe o tamanho do amor desse Deus pela tua vida? Você devia saber. Porque tem um monte de gente aí, querido, que está arrebentado espiritualmente. Por quê? Porque está na igreja há 30 anos, mas não sabe em quem tem crido. Não sabe quem é o Deus em que está servindo. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você, querido: quando você sabe quem é o teu Deus, a tua postura é diferente diante das lutas, a tua postura é diferente diante de qualquer problema, de qualquer coisa dessa vida. Por quê? Porque você sabe em quem você tem crido. Ele disse: eu sei em quem eu creio. Em quarto lugar, a quarta coisa que ele sabia, é algo que eu também queria que você soubesse. Romanos capítulo 8, versículo 28, ele disse assim: olha, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então qual é a quarta coisa que Paulo sabia, que eu e você devemos saber? Que tudo estava contribuindo para o seu bem. Você crê nisso, irmão? Mas você crê mesmo? Você crê que tudo contribui para o teu bem? Mas você crê que tudo é tudo mesmo ou não? Ou você crê só que as coisas boas contribuem para o teu bem? Ou você crê que quando as coisas saem do jeito que você quer, está contribuindo para o teu bem? Sabe aquele negócio que está te amassando? Sabe aquele negócio que está te humilhando? Sabe aquele negócio que está te esmagando? Sabe aquele negócio que está te pisoteando? Sabe aquele negócio que está te deixando? Está contribuindo para o teu bem. Mas como está contribuindo para o meu bem, pastor? Não sei. Nem quero saber. Mas eu sei que está. Mas como é que você sabe que está? Porque a Bíblia diz que está. E eu acredito na Bíblia. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
Você ama Deus? Então tudo contribui para o seu bem. Tudo. Tudo é tudo. Tudo é tudo. Sabe aquele dinheiro que você perdeu? Contribuiu para o seu bem. Alguém perdeu dinheiro por esses dias? Perdeu ou não? Tem gente que está rindo assim, tipo assim. Perdeu ou não? Celular, alguém perdeu o celular por esses dias? Minha esposa perde o celular todo dia. Ainda bem que acha depois. Alguém perdeu alguma coisa esses dias? Alguém aconteceu alguma coisa esses dias? Eu quero dizer algo para você, querido. Eu estou brincando contigo. O que eu quero dizer é o seguinte: é que tudo contribui para o seu bem. Sabe, amado, mesmo que você não entenda, mesmo que essa coisa está te torturando, está te magoando, está te fazendo sangrar, está contribuindo para o seu bem. E Paulo sabia disso. E você precisa saber também. Sabe, amados, eu não sei quanto a você, mas quando eu faço uma retrospectiva da minha vida, e eu começo a pensar, desde quando eu era criança, tudo que eu já vivi, tudo que eu já experimentei, tudo que eu já passei. Ontem a minha sogra, é por isso que eu estou te falando, irmão, sogra é uma coisa que eu vou questionar a Deus. Minha sogra ontem, irmão, ela trouxe um bolo de... Ela trouxe um bolo de fotos, irmão, das minhas épocas de derrota na vida. Sabe? Uma delas, irmãos, eu estou com a cara da pessoa horrível porque você é boa. Uma cara assim, de débil mental mesmo, assim. E eu fiquei pensando, por que minha sogra trouxe essas coisas e ainda fez questão de mostrar para algumas pessoas? Até isso contribui para o meu bem, eu não sei como. Mas assim, sério mesmo, quando eu vejo essas fotos, eu vejo por tudo que eu já passei na minha vida, sabe, todas as experiências que eu tive, e eu olho, querido, a minha vida hoje, eu consigo enxergar que tudo contribuiu para que eu estivesse aqui hoje fazendo o que eu faço, sendo o que eu sou. E talvez, querido, se eu não tivesse passado pelas coisas que eu passei, só Deus sabe onde eu estaria uma hora dessa. Sabe, querido, eu quero dizer algo para você nessa noite. 4 coisas Paulo sabia. A primeira delas é que ele sabia que nele não habitava bem nenhum. Ele também sabia, querido, que não poderia ser vencido pelas circunstâncias. Ele sabia em quem ele cria. E ele sabia que na vida dele tudo estava cooperando para o bem dele. Existem muitos tombos que você tomou na tua vida. Sabe por quê? É porque você não sabia que em sua carne não habitava bem nenhum. Existem muitos tombos que você tomou na vida. Sabe por quê, irmão? Porque você achou que você era melhor do que você era de fato. Paulo, ele sabia que nele não tinha nada de bom. Paulo, ele sabia não ser vencido pelas dificuldades. E por que ele sabia não ser vencido pelas dificuldades? Porque ele sabia em quem ele cria. E ele também sabia que tudo, de alguma forma, era um agir de Deus para transformar ele a tal ponto de que cada dia ele se parecesse mais com Cristo. Sabe, querido, você sabe em quem você tem crido? Mas sabe mesmo? Você sabe quem é Deus na tua vida? Você
sabe, querido, a importância desse Deus na tua vida? Você sabe, querido, não ser vencido pelas circunstâncias? Você sabe deixar de ser termômetro para se tornar um termostato? Você sabe? Você sabe, querido, que tudo que está acontecendo na tua vida é um trabalhar do Senhor na tua vida? Porque existem coisas que precisam ser tratadas, melhoradas, consertadas. Aí você fala, mas pastor, é isso mesmo. Mas pastor, eu não mereço. É porque você ainda não entendeu que na tua carne não tem bem nenhum. E o Senhor, Ele está trabalhando no teu orgulho, na tua arrogância, está trabalhando na tua soberba, trabalhando na tua rebeldia, na tua insubmissão, está trabalhando na tua inconstância, trabalhando no seu desinteresse. Ele está trabalhando para te tornar mais parecido com Cristo. Paulo, ele sabia de tudo isso. É por isso, querido, que é um dos personagens bíblicos que eu mais admiro, porque ele aprendeu. Ele sabia quem ele estava crendo. Se essa palavra falou com você, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Pai, no nome de Jesus, eu apresento a Ti essas vidas, Senhor. Tu sabes a vida de cada um, Tu sabes o que cada um está passando, Tu sabes melhor do que eu, Tu sabes. E detalhe, Senhor, o Senhor sabe o que cada um aqui precisa de saber. O Senhor sabe de todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, talvez eles precisam saber que na carne deles não habita bem nenhum. Talvez eles precisam saber, Senhor Deus, o quão pequenos são, o quão tendenciosos ao pecado ainda são, o quão suscetíveis ao erro ainda são. Talvez eles precisam saber, Senhor, a vencer as circunstâncias e não ser vencidos por elas. Talvez eles precisam saber, Senhor, em quem eles têm crido, porque talvez eles caminham contigo, talvez eles andam contigo, talvez eles falam contigo, mas ainda não sabem quem o Senhor é, mas ainda não têm a menor ideia de quem é o Senhor na vida deles. Senhor, e talvez eles precisam aprender que tudo que eles estão passando no dia de hoje, nesses dias, Senhor, é um trabalhado, Senhor, e que de alguma forma vai cooperar para o bem deles. Oh, sei cantar. Eu não sei o que eles precisam saber. Tu sabes, Senhor. E Tu és o nosso professor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. E eu te peço nessa hora que o Senhor venha ensiná-los tudo aquilo que precisam saber, tudo aquilo que precisam aprender, tudo aquilo que precisam entender, Senhor, em nome de Jesus. E que ao invés de verem o problema, eles possam ver, Senhor Deus, a Tua mão trabalhando, que eles possam ver, Senhor Deus, a Tua mão moldando, a Tua mão quebrando, a Tua mão agindo, a Tua mão, Senhor Deus, dando forma, em nome de Jesus. Revela-te a eles, Pai, revela-te a eles, Senhor, porque eles precisam Te conhecer, meu Pai. Aleluia. E ensina-os, ó Deus, o caminho, ó Senhor Deus, da suficiência que há em Ti. Ensina-os o caminho, Senhor Deus,
para vencer todas as circunstâncias, para que cada um possa declarar: posso todas as coisas daquele que me fortalece, posso todas as coisas daquele que me fortalece, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Sei cantar a maravilha. O Espírito Santo, agir é do Senhor, faz conforme o teu querer, trabalha nessas vidas, Senhor.